Os próximos 2, 3 anos da Fórmula 1 serão bem complicados ou de muita conversa, digamos melhor, sobre os motores da categoria. A Fórmula 1 vai mudar as suas unidades de potência num momento muito difícil de saber o que está acontecendo com o mercado automobilístico. A Fórmula 1 não pode ir para motores totalmente elétricos porque essa vaga já pertence à Fórmula E, que por contrato tem que ser a categoria exclusiva da FIA tendo motores totalmente elétricos. A Fórmula 1 terá então um novo motor na data certa a partir de 2026, mas a Red Bull quer adiantar um pouquinho essa data para 2025. Você sabe, a Red Bull está conversando ali com as montadoras para que os motores sejam congelados a partir de 2022 e dessa forma eles consigam comprar a tecnologia que a Honda tem no momento, mas não precisem ficar evoluindo até 2025. De uma certa forma é uma boa ideia, porque esse motor ele já está de uma certa forma não atualizado, porque nós teremos um novo a partir de 2026. Para conversar comigo sobre essa questão e a gente entender melhor qual pode ser o novo motor da Fórmula 1 e se tem essa questão que o fã quer tanto ver um motor com mais barulho do que o motor que nós temos atualmente, será que isso é possível? Como será o novo motor da Fórmula 1? As pesquisas hoje apontam para qual direção? Eu chamei o Jean Braga, que é engenheiro mecânico. Tudo bem contigo, Jean? Tudo bom, Sérgio? Jean, deixa eu perguntar para você já. A gente já sabe, né, que os motores atuais da Fórmula 1 têm as suas unidades de busca de energia elétrica, digamos assim, né? Sim, através sim. do MGU-K e o MGU-H. Você consegue explicar para a gente como que elas funcionam? O MGU-K, ele usa, vamos dizer assim, ele é a unidade de geração de energia, aproveitando a energia cinética do carro, né? Então você tem geradores de energia instalados no eixo traseiro do carro, que a partir do momento que existe a frenagem, se recupera um pouco dessa energia cinética em forma de energia elétrica para as baterias, e depois essa energia elétrica ela é usada para impulsionar o motor elétrico, que está ligado direto no virabrequim do motor a combustão. Então você põe esse motor elétrico para funcionar e você tem um adicional de potência, no caso, diretamente no virabrequim do motor. Tem o MGU-H, que o MGU-H é um pouco diferente. Então o MGU-H ele aproveita a energia térmica dos gases de combustão para, vamos dizer assim, para recuperar essa energia de forma elétrica também, que vai ser usado na bateria, mas esse MGU-H ele tem duas funções. Uma é gerar energia elétrica pela energia do escapamento, dos gases de escapamento, na temperatura, no caso do gás de escapamento, e também fazer o turbo ser acelerado. Esse é aquela função ou aquele comportamento que se tinha nos carros lá na década de 90, década de 80, que se chama turbo lag, que é aquela condição que você está sem acelerar o carro e você acelera a fundo, você quer ter a resposta do motor, mas demora um tempo até que a turbina se acelere e consiga comprimir o ar que vem no coletor de admissão, e aí você tem a potência que você precisa no carro ou que você espera, né? Então, esse turbo lag, ele é ruim porque você acelera, você não tem a resposta imediata. E imagina para um carro de competição em que você tem que estar o tempo todo ali controlando a traseira do carro, a dianteira. Então você precisa ter uma resposta o mais rápido possível. Então para o piloto facilita, vamos dizer assim, a pilotagem, você tem uma resposta imediata do motor. Então esse MGU-H, ele faz, aqui, como eu falei, a questão da recuperação de energia elétrica, mas também ele acelera o turbo para tirar esse delay que a gente chama, né, esse tempo em que você acelera e não tem resposta alguma, tem que esperar vir a turbina, em termos de rotação da turbina, para você ter pressão e aí ter o torque desejado no motor. Então, esse MGU-H ele tem essas duas funções, energia elétrica e acelerar o turbo. O que a gente sabe até agora, pelo menos que nós estamos vendo de conversa, é que várias montadoras querem tirar o MGU-H, inclusive o Helmut Marko já deu algumas entrevistas agora no final e começo desse ano, né, final de 2020, começo de 2021, já dizendo que é bem provável que o MGU-H realmente saia
dessa nova engenharia, né, desse motor. E isso parece que vai ser bem provável de acontecer. Falando nisso, Jean, existe alguma possibilidade da gente ter uma nova nitragem? A gente deve continuar com o V6 em 90 graus? O que você considera como o próximo passo que a Fórmula 1 deve dar com base no que tem acontecido no mercado automobilístico atualmente? Bom, existem duas frentes, eu acho que eu posso te dizer, Sérgio, em função disso aí. A Fórmula 1 está buscando a neutralidade de carbono, né? Então, para buscar a neutralidade de carbono, eles têm que usar motores cada vez menores, ter motor de combustão interna, eu digo, né? Porque se você tem um motor grande, motor, por exemplo, hoje, que nem você falou, nós temos motores 1.6, se você usa um motor, por exemplo, 3.0, ele vai emitir muito mais carbono do que esse motor 1.6. Então, para você buscar essa neutralidade, você tem que, a teoria, né, seria, né, usar motores ainda menores, talvez 1.2 ou algo nesse sentido, e para você manter, no caso, a potência, a razão final de potência do motor, ou da unidade de potência, você teria que vir com o motor elétrico, para suprir essa deficiência, vamos dizer assim, que você vai ter do motor a combustão, que vai ser reduzido. E aí temos um outro lado, que é a questão dos combustíveis que estão sendo desenvolvidos agora, né? Então, eles já estão pensando já para 2025, 2026, introduzir os motores, os biocombustíveis, motores com biocombustível, e tem para 2030 por ali, não sei como é que vai ser essa condição, mas eles estão desenvolvendo também os combustíveis sintéticos. Então, está muito incipiente ainda essa parte do combustível sintético. O biocombustível já, eles estão testando já nas fábricas, chegou no final do ano passado para os fabricantes de motor, para testar, mas o sintético é o objetivo deles, né? Que o combustível sintético ele tem outras funcionalidades em termos de formulação própria do combustível, na parte química, mas também ele ser produzido com a fonte de energia renovável. Então, quando você vai produzir o combustível, você usar a energia que você vai usar para produzir esse combustível, que ela precisa ser renovável, como energia eólica ou energia solar. Então, tem essas duas frentes. Você precisa reduzir o tamanho do motor para emitir menos CO2, isso é primordial, é imprescindível, e daí viria, no caso, aumentar a potência da eletrificação, e também tem o desenvolvimento dos combustíveis sintéticos, né, que daí viriam para realmente neutralizar a emissão de carbono. Então, temos que ver como é que vai ficar. Eu imagino que sejam essas duas frentes. Aquilo que você falou em relação à perda do MGU-H, isso eu não sei se realmente vai acontecer, porque as empresas, no caso do que fazem carros, né, para rua, né, elas estão usando já o MGU-H, como é a Audi. A Audi já tem carros, veículos, né, de mais alta gama que usam eles chamam de e-turbo, né, na Audi, mas eles já usam essa tecnologia do MGU-H, e conforme falou o Tobias Mers da MG, eles vão usar também essa tecnologia nos carros da MG daqui para frente. Então, pode ser que saia, né, dos motores da Fórmula 1, uma vez que a tecnologia já está desenvolvida, né, daí vem alguma outra coisa, e também para baratear um pouco o valor do motor, né, o preço do motor, mas é uma coisa que talvez possa ficar ainda para levar mais para frente, porque é uma tecnologia que começa a ser usada já nos carros de rua, né, no caso. Uma coisa que sempre me perguntam é por que a Fórmula 1 não usa etanol. É uma questão de octanagem? Você sabe me responder isso? Em termos de octanagem, Sérgio, o etanol ele tem mais octanagem do que a gasolina. Então, na verdade, é o custo que está limitando o uso do etanol. Porque se você muda para etanol, o que vai acontecer? Como é um combustível, ele é completamente diferente, né? E ele tem uma particularidade muito específica, que é o poder de lubricidade, o poder de lubrificação. Vamos dizer assim, o etanol ele não tem nenhum poder de lubrificação, ao passo que a gasolina tem. Então, tipo, as partes móveis dentro da câmara de combustão, como os anéis, o pistão, o cilindro, as próprias válvulas, né, elas usam dessa lubricidade da gasolina como adicional de lubrificação do motor. A partir do momento que você muda para etanol, daí isso tudo muda. Então você tem que desenvolver materiais diferentes, tudo tem que ser dimensionado, no caso, para o etanol. O injetor tem que ser diferente. Então várias coisas têm que mudar no motor para que você possa usar esse etanol. Fora a taxa de compressão, né? A taxa de compressão também muda, no caso do etanol, em relação à gasolina. Então,
tem muito desenvolvimento para ser feito se você mudar para o etanol. E é isso como é que eu posso te dizer, que a Fórmula 1 não quer. Eles não querem adicionar mais custos do que eles têm hoje para a fabricação de motores. Então isso vai um pouco de encontro com essa filosofia da Fórmula 1, ao passo que a Fórmula 1 ainda tem, como é que eu posso te dizer, a Fórmula 1 tem aquele objetivo, no caso, de desenvolver um novo combustível, que no caso é um combustível sintético, para possibilitar que os carros que já existem na rua possam usar esse combustível sintético que é menos poluente. Então tem esse objetivo extra da Fórmula 1, além de ser zero carbono, né, de produção de carbono, ainda favorecer o uso desse combustível sintético para os carros que já existem. Que a gente tem, vamos dizer, 1,5 bilhão de carros que rodam no mundo todo que usam combustíveis fósseis, e você não conseguiria da noite para o dia, por exemplo, trocar toda essa frota por carros com motor elétrico. Isso não tem como fazer, né? Então, além no caso que eu falei, do zero carbono da Fórmula 1, com esse combustível sintético, também é proporcionar que esses carros que já existem na rua possam usar esse combustível sintético e reduzir globalmente a emissão de CO2. E o som do motor? Isso é que vários fãs pedem, inclusive a Fórmula 1 fez uma pesquisa e acho que barulho, né? Foi a primeira coisa que os fãs querem de volta, né? Pelo menos um som diferente, será um timbre diferente. Na minha opinião, é uma coisa que eu sempre penso quando eu lembro dessa questão do som dos motores. Se você pegar um guitarrista, por exemplo, que toca classic rock e um cara que toca metal, quem que toca melhor? São dois estilos diferentes. O cara do heavy metal vai estar lá solando que nem um maluco, fazendo 25 mil notas por segundo. O de classic rock já vai ter uma questão melódica um pouco diferente. Então, a beleza em todos os sons e a beleza em todos os motores da Fórmula 1. O importante é ter Fórmula 1 e é ter carro na pista. Isso é possível com um motor diferente, mesmo sendo V6, sem o MGUH e talvez com uma litragem menor? O que eu posso te dizer, conforme você vai mudando a quantidade de cilindros do motor, você também tem uma diferença no som. Você provavelmente vai lembrar, Sérgio, quando tinha os motores V12, principalmente da Ferrari, rodando na Fórmula 1, né, que o som era um som extremamente agudo e extremamente gostoso de ouvir, né? Aí foi mudando pro V10, já ficou um pouquinho mais grave. E quando você muda pro V8, ele fica mais grave ainda. E quando você vem pro V6, você começa a perder um pouco essa sonoridade. Então, para você voltar a ter aquele som lá da década de 90, dos motores de Fórmula 1, você teria que, né, colocar mais cilindros. E outra coisa, você também tem que tirar o turbo. Porque o turbo, ele está ali no escapamento, depois que sai do coletor de escapamento, você tem a válvula, entra no coletor e aí você tem o turbo entre vamos dizer assim, o cabeçote e a saída do escapamento no final do carro, né? Então, o turbo, ele age como se fosse uma parede, literalmente. Você tem a turbina ali, que os gases têm que passar pela turbina, girar a turbina e depois continuar até o fim do escapamento. E quando você tem a turbina ali, você acaba abafando o som. Então, com o motor turbo, essa sonoridade que tinha os motores aspirados antigamente, ela não pode vir mais, infelizmente. Então, desde 2014, quando ele era turbo, todo mundo reclamou, né? Você pega o ano de 2013 e você vê a mesma pista, um vídeo, né, da Fórmula 1 daquela época, na mesma pista é nítido, né, a diferença entre o aspirado de 2013 e o turbo de 2014. E nesse sentido não tem como mudar. Se a gente continuar com o turbo, não tem como mudar. E buscando, no caso, quando a gente vai pensar em eficiência,
de combustão, de uso de combustível e tal, eficiência térmica no caso, né, do motor térmico que a gente usa na Fórmula 1. Se você está buscando isso, essa eficiência, você não consegue fazer com o motor aspirado somente, você tem que ter o motor turbo para você recuperar um pouco daquela energia do combustível que queimou dentro da câmara de combustão para você gerar mais potência no caso, né? E a partir daí você faz com que o motor seja mais eficiente. Então, nessa busca por eficiência, eu acredito que não vai ser possível você retirar, né, o turbo compressor para voltar para o motor aspirado. Uma outra coisa também Sérgio, que dá uma diferença no som do escapamento também é a rotação. Os motores até 2013, eles usavam aquele V8, né, que tinha em 2013. Era um V8 que tinha possibilidade ou estava limitado a 18 mil rotações, e você tem hoje um motor turbo com 15 mil rotações. Então, essa diferença também na rotação máxima faz uma diferença também no ruído. Quanto mais alto, mais barulhento vai ser, né? Você tem mais combustões no mesmo período de tempo. Então, você aumenta, no caso, o som que o motor produz. Então, na minha expectativa é que não vai mudar. A gente vai continuar com esse motor turbo e com esse som. Só se eles fizerem alguma coisa artificial, mas aí não sei se ficaria tão legal, entendeu? Me diz aí, amigo cabeça de gasolina, fala pra mim qual que você acha que será o novo motor da Fórmula 1. Mas não vale falar, tem que ser V10, tem que ser V8. Eu quero que você pense um pouquinho e fale para mim qual que seria uma solução que faz sentido com o mundo que nós vivemos. Um V8 biturbo, um V6, diminuir a litragem, aumentar a RPM? Coloca para mim aqui na caixa de comentários, tá bom? E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like e se inscreva no canal, caso você não seja inscrito. Como sempre, muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência, e até o próximo vídeo.